Olá, boa noite. Boa noite, Boa noite, professor. professor. Boa noite. Então, gente, faltou um ponto ainda aqui em fiança, não menos importante, mas bem interessante e bem truncado aí, por conta principalmente do STF. Vamos ver esse daqui, eu vou abrir aqui já um slide aqui para vocês. Depois eu ponho no Moodle. Já entrou ali. Um dos temas que se ressalta na locação e na fiança é justamente a questão do fiador do contrato de locação. O fiador de contrato de locação ele tem algumas dificuldades, entre elas a tal da não proteção do seu bem de família. E aí é um dos pontos que ele se torna, faz ele ser atrativo como garantia no contrato de locação. Antes de tocarmos ali, né, a gente poderia pensar, é interessante, né, fiança é a melhor garantia? Não necessariamente, é uma das tradicionalmente, ainda é tradicionalmente a mais usada. Só que você perde algumas perspectivas, né? Se você tem um contrato de locação que está inadimplido e ele não tem garantia, você consegue um despejo liminar. Coisa que se o contrato tiver uma fiança, você vai ganhar lá na sentença. Então, até chegar lá demora um pouco. E aí, liminarmente, você já conseguiria ter a restituição do seu bem de volta. E se você tiver um fiador, você tem uma certa certeza ali de que vai conseguir cobrar esse valor, mas não significa que vai ser imediato. Você vai ter que entrar com uma ação de cobrança contra ele, e aí vai em primeiro grau, vai em segundo grau, vai até terceiro grau. Nós vamos ver que o STF tem abraçado aí essa causa. E isso tudo leva aí 2, 3, 4 anos em que você fica sem o dinheiro, tentando penhorar o patrimônio de alguém, depois tem que ver se vai ser vendido em leilão e se você vai ter esse valor. Então, é um investimento a longo prazo. Então, não é uma garantia de retorno imediato. Talvez o melhor fosse um seguro-fiança. Seguro-fiança você tem que achar um locatário que pague e que seja admitido, né, dentro dessa ideia de seguro. Além de pagar o aluguel, ele teria que pagar o seguro e ser admitido como segurado, que também não é tão simples. Então não tem assim uma mágica, né? Existem questões de risco aí de ambos os lados e às vezes o risco é o tempo que você demora para poder cobrar a dívida do aluguel. Mas aqui o STF tem colaborado negativamente para a insegurança jurídica nesse setor, né, com várias oscilações. Marinês pergunta, tem a fiança de calção de 3 aluguéis? Aí não é fiança. Calção é uma coisa, fiança é outra. Tem a garantia de calção de 3 aluguéis. Aí pode ser interessante se o locatário tiver dinheiro para fazer esse depósito, ou, né, aí contrata uma fiança. Fiança não é a garantia do ponto de vista genérico, né? Mas aí, pegando aqui um slide, vamos ver os problemas que cercam esse setor aqui. Nós temos a Lei 8.009, que diz o seguinte:
A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo ser movido, inciso 7, por obrigação decorrente de fiança em contrato de locação. O artigo 3º da Lei 8.009 ganhou o inciso 7º, que veio da Lei 8.245, que trouxe, então, a impenhorabilidade do bem de família do fiador. Então, o fiador é o cara que não consegue proteger a casa, por força da 8.245, que alterou a Lei 8.009. Ok, isso é o que diz a lei, e até de uma forma bem clara, assim. Mas tudo bem. Eu precisava de um voluntário para ler o slide aqui para nós. Alguém se habilita, gente? Uma orientação aqui do STF. Temos um voluntário. Posso também pedir. Aceita quem quiser. Eu leio, professor. Ok. O precedente originário do STF modificou a orientação que vigorava até então. Tal precedente surgiu de uma decisão do então ministro Carlos Veloso, ao julgar um recurso extraordinário de um casal de fiadores de São Paulo. Ao analisar o pedido do casal, o ministro observou que, embora a Lei 8.245 de 91 permita a penhora do imóvel qualificado como bem de família por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, o artigo 6º da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional número 26, de 14 de fevereiro de 2000, não recepcionou. Dessa maneira, somente seria possível a penhora de imóvel não qualificado como bem de família, mas foi revertido em agravo interno. Mas os locadores passaram a exigir a prova da propriedade de mais de dois imóveis pertencentes aos fiadores, ou que aquele apresentado não fosse residencial para sua moradia. Ok, obrigado, Natália. O que acontece? Nós temos uma decisão de 2005 do STF, recurso extraordinário 407-6888, origem de São Paulo. Um casal de fiadores vai até o STF, né? O locador está difícil de ver o dinheiro, né? Eles empurraram até o STF. Já põe aí, no mínimo, 4 anos de trâmite. Chegaram no STF, lá por uma decisão monocrática no recurso extraordinário, o ministro Carlos Veloso disse, olha, o artigo 6º da Constituição Federal, que diz que há o direito fundamental à moradia, impede a penhora do único bem de família dos fiadores. Bom, e seguindo essa linha, todas as exceções da Lei 8.009 estariam arrebentadas. Depois seria uma questão de tempo de conseguir a impossibilidade de penhora de imóvel hipotecado em financiamento imobiliário, de imóvel hipotecado por débito de condomínio, né? Ia seguir a mesma linha, direito de moradia. Aí foi feito um recurso chamado de agravo interno, e aí foi para a turma, e a turma disse, não, o direito à moradia é um direito social fundamental que tu cobra do Estado lá. Vê se ele vai te dar moradia lá. E no fim não dá, né? Tanta gente que a gente vê na rua aí. Agora não do particular, porque aí o ônus é muito pesado. Então reformaram a decisão e disseram, não, a penhora do único bem de família do fiador está correta. Só que isso foi suficiente para mexer com o mercado. Em que sentido? No sentido de que passaram a pedir fiadores com 2 imóveis, porque pelo menos um deles ia cair. Um deles ia ser penhorado, o outro não. Já criou um rebuliço. Bom, mas tudo bem. Só que a coisa não parou por aí. O STF não parou por aí. Voltando lá para os slides da fiança. Eu preciso de um voluntário para ler o slide que segue.
Temos alguém aí, gente? Alguém se habilita? Posso ler, professor? Ok, vamos lá. Deixa eu só ver se eu tô O item 3 e o travado 4. hoje. É o 13 e o 4 ali? É, Tá. STJ súmula 549. É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. STF 2018. É um RE? recurso extraordinário. Recurso extraordinário 605709. No dia 12 de junho de 2018, a primeira turma do STF retomou o assunto e decidiu modificar a decisão anterior que havia sido proferida no plenário daquele, decidindo pela impossibilidade de penhora do único imóvel do fiador, se a fiança foi concedida em razão de locação não residencial. Tá certo, obrigado. Bom, aí começou a loucura, né? Porque aí você tem um STJ que lê a lei. Olha, na lei está dito ali que a penhora do bem de família do fiador é válida, né? Em princípio, não vejo problema nenhum. Eles fazem uma súmula com o texto da lei para dizer que a lei é aquela ali, né? É complicado isso. Não bastava a lei, né? Mas aí chega no STF em junho de 2018 e eles, no plenário, todas as turmas reunidas, eles dizem o seguinte: não, se a fiança foi concedida em locação comercial, aí o fiador não pode ter o bem de família penhorado. Mas qual é a diferença do fiador de locação comercial para o fiador de locação residencial? Quer dizer, residencial é o clássico. Aí, por ele ser raiz, ele tem o imóvel penhorado. E o fiador da locação comercial, não. Aí o imóvel dele, o bem de família dele está protegido. Isso no plenário. A lei não traz restrição nenhuma, nem a Constituição, e por mais que queiram me provar, eu não acho a menor razoabilidade nisso. Mas tudo bem, segue o baile. Preciso de um outro voluntário para os itens 4 e 5. Alguém se habilita, gente? No slide. Em 27 de março de 2020, por meio do RE 1240-968, a mesma primeira turma do STF voltou atrás e passou a entender que o fiador, seja de contrato de locação residencial ou comercial, não tem proteção, ante a inexistência de inconstitucionalidade do inciso 7º do artigo 3º da Lei 8.009 de 90. Esse entendimento foi aplicado em outros recursos extraordinários a partir de março. Obrigado. Pode ler o 5º ali também, colega. Vou aproveitar só para terminar ali o... A segunda turma do STF, em 4 de novembro de 2020, fazendo menção ao julgado de 2018, proferido pela primeira turma, entendeu que o fiador de contrato de locação não residencial tem proteção da lei do bem de família. Certo. Obrigado, colega. Bom, eu não sei, né, mas no mínimo eles estão trocando os estagiários com muita frequência e não estão passando informação para o pessoal. Porque não é possível. Uma mesma corte, em março, ele diz uma coisa e diz, não, em março o fiador responde ali com o seu patrimônio. Aí não, agora em novembro de 2020, não. O fiador da locação comercial não responde. Quer dizer, é uma insegurança total, né? Quer dizer, o judiciário se manifesta para tornar inseguro o sistema. E um tema que nem deveria chegar no STF, é um tema de lei ordinária, né? E a Lei 8245 não adianta querer fazer referência com a dignidade da pessoa humana e outras coisas na Constituição Federal, que é muito longe essa referência. No que diz aspecto a fiança se resolve com lei ordinária, coisa para STJ. E eu não sei, eu acho que no STF deve ter gente lá conhecida deles, que deve estar devendo como fiador, aí eles ficam oscilando, porque só pode ser
É uma coisa assim maluca isso. E é um tema que fica absorvendo o tempo do STF, que tem outras coisas mais, digamos assim, mais importantes para analisar e fica ali remexendo. Vamos voltar, vamos julgar de novo, vamos julgar de novo. Faz sentido. Hoje em dia, o que a gente pode dizer da fiança do fiador? Afinal, é penhorável ou não é? Olha, na visão do STF, vale tudo. Não tem. Pelo STJ, sim, mas se cair isso de novo no STF, não tem como dizer. Daqui a pouco ele diz que é penhorável, que nada é penhorável, que o da comercial não é penhorável. Então, quer dizer, hoje, pegar um fiador como garantidor já é meio complicado. Já é uma garantia meio estressante, porque tu não sabe qual é o futuro que te aguarda. E se tu não pode nem penhorar a casa dele, aí é como se tivesse qualquer um outro, né, segurando uma dívida ali. Daqui a pouco tu não vai te ressarcir com isso. Mas, enfim, né, é o cenário aí que a gente tem, né? Alguém tem alguma dúvida aqui, gente? Professor, não seria mais fácil se o fiador tivesse uma renda superior a uns 3 vezes este salário, que pudesse fazer algum acordo, alguma liquidez, do que a questão do patrimônio? O problema é que renda, ela tem um limite para ser penhorada, né? Normalmente é verbas alimentares que tu acaba penhorando ela. E renda também é uma coisa meio... pode ter hoje, como pode não ter amanhã, salvo se ele tivesse um emprego mais sólido, né? Com estabilidade, né? Daqui a pouco um servidor público, uma coisa assim, né? E daqui a pouco não é garantia, né? Daqui a pouco ele se pega aí vários empréstimos consignados, daqui a pouco acaba não sobrando muito, né? Mas é uma alternativa. Eu acho que o mercado está meio desprotegido em relação a essas pseudo-garantias, né? As melhores são difíceis de você obter. Calção, aí você depende de alguém de empenhar um bem, ou o devedor empenhar um bem dele, um seguro-fiança. As boas, é difícil tu conseguir quem consiga pagar por isso. Aí sobram as bombas, né? Tipo a fiança, né? Que passa por tudo isso daí, né? É ruim para o fiador, ruim para o locador. E dentro do contrato a gente poderia estabelecer uma porcentagem que servisse de seguro, e lá no final, se não desse problema nenhum, voltaria para o locatário? Não entendi. Como assim, seguro? Um valor pago, um seguro pago mensalmente, que no final, se desse algum problema, utilizavam esse seguro, uma porcentagem pequena, ou se não, voltaria para o locatário, caso não desse problema. É que se for ali a locação da 8245, tu só pode transitar naqueles 4 modelos deles, né? E tu não pode misturar eles também. Então, a própria norma é muito restritiva nessas modulações que tu pode buscar, né? Mas tem lá, por exemplo, calção, poderia dar título de capitalização em calção, quem sabe até Bitcoin, né? Se bem que hoje também Bitcoin é uma coisa bem incerta, né? Daqui a pouco está valendo, daqui a pouco não está, daqui a pouco desaparece. É um investimento muito suicida, fora os picaretas, né? Fora os caras que dizem que investem e depois não investem em nada. Mas também, daqui a pouco, podia ser também dado em garantia, apesar de ser extremamente volátil, né? Ok aqui, gente? Um outro contrato, que a gente já mexe aqui agora. Eu vou botar o slide para vocês. E que também tem aqui uma análise disruptiva. É o contrato de prestação de serviço. Eu vou puxar aqui o
o slide. Contrato de prestação de serviço. O contrato de prestação de serviço no Código Civil ele é um genérico. Ele é um genérico. No sentido de que existem outras prestações de serviço dentro e fora do Código Civil, mas por já terem vida própria, né, acabam recebendo uma regulação própria e até outra nomenclatura. Contrato de transporte é uma prestação de serviço, mas tem o espaço dele lá, da regulação dele. Inclusive tem a regulação do transporte aéreo, transporte terrestre, bem variável. O contrato de advocacia, ele acaba entrando num outro, né, que se chama de mandato. Contrato de serviços advocatícios, ele acaba entrando no contexto da regulação do mandato. Também é um serviço, mas com regulação própria. Então, assim, o que não acha lugar nenhum, acaba entrando na prestação de serviço genérica do Código Civil, que está prevista ali nos artigos 593 a 609. Tem algumas regras sobre isso. No Código Civil de 16 se chamava de locação de serviços. Mas como ficava meio feio dizer que você ia alugar alguém, parece uma coisa meio escravocrata, né? Aí acabaram mudando. E hoje a gente chama de prestação de serviço. E a prestação de serviço, ela entra em conflito com a configuração do contrato de trabalho. A CLT de 1943, que com todos os seus benefícios foi feita por um governo ditatorial, né, Getúlio Vargas, na época de ditador dele, mas até hoje é válida, né, e trouxe muitas conquistas, né, para o Brasil. Ela regula a relação de trabalho. Ela é uma norma cogente de ordem pública. Hoje tem algumas flexibilizações, mas tem muita coisa que você não pode abrir mão. Você não pode dizer, não vou te dar 13º, férias, não vou pagar hora extra, adicional noturno. Tem até uma jurisdição própria, que é a Justiça do Trabalho. Temos, de um lado, o empregador, de outro lado, o empregado. Empregado, pessoa física, que presta um serviço de forma corriqueira, não eventual, recebendo um salário para isso, sob dependência, sob subordinação, recebendo ordens, né, comando de como ele deve exercer essa atividade. Os problemas que ocorrem na relação de emprego não são resolvidos pelo Código Civil. E nós temos, de outro lado, a prestação de serviço, que aí já temos a figura do prestador e do tomador de serviço, uma atividade temporária, sem habitualidade, com autonomia técnica, sem subordinação. Quer dizer, uma coisa é você ter um pintor empregado seu que você diz, eu quero que tu pinte assim, assim, dentro do período tal, esta parede. Se você contrata um profissional autônomo, tu diz, eu quero que tu pinte essa parede, né? Tá afim, tô afim, tá? O valor é X. Quando estiver pronto, me avisa. Como ele vai fazer e pintar, é problema dele. Então, uma coisa é o comando, outra coisa é uma liberdade, né, maior para exercer isso. Pode ser uma atividade material, inclusive, né? Contrata alguém para dar aulas, né? Um serviço imaterial. Tem que ser serviços lícitos, porque se for serviços ilícitos, você perde o dinheiro. Você contrata alguém para matar o outro não mata, você não pode recobrar esse dinheiro. É o castigo da lei para o serviço ilícito. Muito parecido com o contrato de empreitada, que nós vamos ver também, mas a empreitada ela tem um foco sobre uma obrigação de resultado.
Você contrata alguém para trabalhar para você e você está interessado no tempo. Quanto mais tempo ele trabalha, mais lhe interessa. Ou você contrata alguém para trabalhar para você, tendo que apresentar um produto final, e quando ele entrega esse produto, deu, obrigado, acabou o contrato. Então, se você está sobre o foco do tempo que a pessoa despende, quanto mais tempo, melhor, você tem uma prestação de serviço. Se você tem um foco sobre uma atividade a acabar, uma obrigação de resultado, terminar aquela atividade, você já tem um contrato de empreitada. E ainda, a prestação de serviço pode formar uma relação de consumo, na qual o prestador é o fornecedor e o tomador de serviço é um agente vulnerável, com menos conhecimento, mais frágil, e que vem a ser, então, o consumidor. Então, aí, esse nosso tomador de serviço é que acaba sendo protegido diferentemente, porque ele é, então, o consumidor e aí incide nessa regulação CDC. A gente costuma encontrar, num bastante número, junto à Justiça do Trabalho, algumas fraudes no sentido de tentar fazer o sujeito abrir uma pessoa jurídica ou se portar de um jeito tal que mostre que ele é um prestador de serviço e não um empregado, sendo que ele está ali sobre o ritmo de comandos e ordens do empregador. Então, por que o pessoal quer, às vezes, foca sobre a ideia da prestação de serviço do Código Civil? Porque é mais barato em termos de encargos, né? Hoje, se você tem um empregado, se colocar 13º, férias, INSS, FGTS e tal, você quase que dobra o valor do salário. E ainda você tem um sócio de utilidade questionável, que é o Estado, onde você tem que pagar. No Brasil, você paga para poder ter alguém como empregado, né? Então, isso tudo sai muito caro, né? Principalmente para o pequeno empresário. Então, muitas vezes o pessoal acaba levando já mais para esse caminho, né, para tentar amenizar, fraudar um pouco a lei para ver se também foge dos encargos trabalhistas. Mas o caso que eu trago aqui para o debate é os problemas ocorridos no âmbito das plataformas digitais. Uber, Rappi e iFood. Motoristas do Uber, entregadores do Rappi, do iFood, Uber Eats. O que mais que nós temos aí? 99 Food. Cabify, né? Cabify, o Cabify acho que já foi embora do Brasil. Eles encerraram no Brasil já. Não sei se não encerraram tudo também. E de entrega de comida, não sei se eu não falei algum. Mas, enfim, são as chamadas tecnologias disruptivas, né? Que vieram para mudar um contexto de coisas. O Uber chega no Brasil num momento interessante, ali em que a gente estava vindo da crise de 2014, que até hoje a gente não superou e agora piorou com a pandemia, em que as pessoas perderam emprego, perderam a renda, tiveram diminuição de renda e acharam no Uber uma forma, então, de complementar ou até fazer a sua renda. No início encontraram resistência, tinha municípios querendo proibir, com aquele olhar de manter a tradição dos táxis, né? Por outro lado, eles vêm para melhorar o serviço de táxi, até conter um pouco, porque agora você tem na disputa carros melhores, motoristas mais educados, carros mais limpos, teoricamente, etc. Algumas situações que era mais difícil ver no modelo dos táxis. E os táxis que, inclusive, tinham um comércio à parte de venda de placas e autorizações, caríssimos, 150, 200 mil reais, 400 mil reais, uma placa de lotação num comércio que não poderia ocorrer, mas as prefeituras não faziam nada, deixavam por isso mesmo.
acabavam se criando monopólios, né? Às vezes o sujeito tinha 7, 8 táxis e uns carros ali transitando, né, bem detonados, assim. E isso muda e até o valor do táxi também cai lá embaixo e você também restringe muito o trabalho com eles, porque é melhor agora virar até um Uber, né? Então você afeta um pouco a ideia do transporte público, atinge inclusive a parte de ônibus, né? Que começa a perder passageiros, inclusive para o Covid, né? E as empresas de ônibus também estão numa ruim aí. E aí, esse serviço disruptivo, ele vem, né, e começa a montar digamos assim, o exército dele. E aí a dúvida é, esse motorista de Uber, ele é um empregado do Uber ou ele é um prestador de serviços do Uber? E se ele tiver que reclamar alguma coisa, ele recorre à CLT ou ao Código Civil? O que vocês acham? CLT ou Código Civil? Da mesma forma, o entregador do Rap, do iFood, enfim. Será que ele tem vínculo de emprego? Acho que o contrato do... Não sei, né? Mas acho que deve ser MEI, né? Eles devem ser MEI. Tá valendo o chute, até porque não tem nada definido. Tá valendo o chute no treino. Pessoal aqui colocando Código Civil. Código Civil. Tem críticas e elogios de um lado a Uber dá trabalho e tal, etc. De outro lado, há quem diga que ele vem para destruir com o transporte público, cobrando preços lá embaixo, e depois ele assume essa estrutura fazendo o preço que ele quer. Outros criticam a tal da liberdade de trabalho, que agora todo mundo vai ser empreendedor e, no fim, quando tu vai ver, tu está meio que quase que escravizado trabalhando para aquela plataforma e trabalhando que nem um burro de carga, 8 horas por dia, sem segurança nenhuma, né? Quer dizer, daqui a pouco tem a bicicleta de entrega do iFood, andar de bicicleta em Porto Alegre é um risco às vezes tão grande quanto andar de moto, né? E no final do dia o sujeito está quebrado, né? Haja resistência corporal e se acidentar é isso, né? Ninguém o socorre, não tem INSS, enfim. Então tem algumas ressalvas fortes nisso. Mas, como nada está decidido, né, em termos mundiais, a Inglaterra reconhece como relação de emprego, a Holanda também, a Califórnia também. Mas, claro, lá que a relação de emprego funciona em moldes diferentes. Nós aqui ainda estamos patinando em cima disso, né? Tem aqui um primeiro caso que vem do TST. Primeiro caso que chega no TST. Juiz de primeiro grau nega reconhecimento de vínculo do motorista do Uber com a Uber, mas o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região diz que estão presentes os elementos caracterizadores como habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação. O TST, por outro lado, ele afasta esse reconhecimento de vínculo de emprego, diz que um motorista pode ficar offline, que tem flexibilidade de prestar o serviço, que o Uber não é uma empresa de transporte, é uma plataforma tecnológica, né, com parceiros numa economia compartilhada, parceiros que aderem a condições e termos do contrato. Havendo a autonomia do motorista no desempenho de atividades, ele escolhe onde ele quer trabalhar, quais clientes ele vai buscar, quantidade de clientes que ele vai buscar, caindo a ideia da subordinação. E, por outro lado, o
motorista receberia de 75% a 80% do valor pago pelo usuário, que é um percentual maior do que normalmente se vê naquelas fraudes de relação de trabalho, onde o sujeito daqui a pouco ganha 20%, 10%, que já tem uma cara a mais de salário. Né? Até então, o TST nunca tinha pego isso. Né? Há quem diga que não é bem assim, porque se você não aceita aquilo que a plataforma te indica, você vai ficando para trás na fila e vai tendo menos acesso, né, aos clientes, né? Você vai sendo, de certa forma, discriminado. Né? Mas naquele momento ali, ao menos o TST está dizendo que não há vínculo. Né? O STJ já tem uma opinião, né, no sentido de entender que essas demandas devem cair para ele, porque isso é um ambiente de contrato civil, de prestação de serviço. Né, que o motorista do Uber, então, é um prestador de serviço a Uber, né, mas não uma relação de emprego. Aqui a gente tem um outro caso, TRT da 2ª Região. Em abril de 2020, ele caça uma liminar em que uma juíza de 1º grau da Justiça do Trabalho ordena que o iFood pague um salário mínimo para entregadores que estivessem em grupo de risco do Covid e que não estavam podendo trabalhar. E já a desembargadora aqui que cassou a liminar, ela diz o seguinte: a situação é singular porque o iFood não se trata de um empregador comum. Os entregadores são usuários da plataforma e se inscrevem livremente. A hipótese de atividade econômica compartilhada e sua análise exige considerar a evolução das relações comerciais e trabalhistas havidas no tempo, não se podendo ficar amarrado a modelos tradicionais, impondo-se garantir a segurança jurídica nas relações. Quer dizer, essa liminar, na medida em que ela entra na Justiça do Trabalho, lá ela é deferida, eles estão entendendo que há uma relação de emprego. O segundo passo seria pedir o reconhecimento de vínculo com pagamento retroativo dos encargos não recolhidos desde o momento que o sujeito começou a trabalhar. Mas aí é que está, né? A questão aqui é, talvez, pensando como ela bem identificou, é que nós tenhamos aqui uma terceira via. Os modelos da CLT foram concebidos numa época em que o Brasil sequer industrializado estava. O país era agrícola, eminentemente. E a grande parte da população morava no campo, e não nas grandes metrópoles. Isso lá em 43, quando foi feita a CLT. Também, talvez, o modelo muito simplório do Código Civil não abranja toda essa consistência de problemas que ocorre com o Uber, que envolve também, às vezes, latrocínio, roubos, principalmente depois que eles passaram a ter que lidar com dinheiro. E hoje está tendo um problema de cancelamentos de Uber. O pessoal está saindo por causa do preço da gasolina. Eles argumentam que a Uber não repassa esse aumento, né, e não está aumentando as corridas. E eles estão tendo prejuízo sério aí para trabalhar. Então, seguindo a linha do que disse o desembargador, era a hora de pensar uma terceira via, seja por lei ou seja por uma orientação jurisprudencial, mas que dê segurança e diga, afinal de contas, é ou não é. Não adianta lá no Acre dizerem, em Rio Branco é relação de trabalho. Fortaleza dizerem que não é, em Brasília dizer que é, em São Paulo dizer que não é. Quer dizer, vira um caos total. Para um país do nosso tamanho, vira um caos total. O sujeito tem que se cuidar em cada estado que ele está pisando para saber o que ele vai encontrar. Então, seria interessante ter essa terceira via de não deixar totalmente o motorista desprovido, principalmente se ele tem algum problema de saúde e tal, mas também não trazer ele para uma configuração de relação de emprego, né? Se tiver uma regularidade de prestação de serviço, caracteriza a relação de trabalho. Depende de como é essa relação, né? No caso aqui, a Uber diz que tu pode escolher o tempo que tu quer prestar. Né? Se quiser trabalhar 5 horas, 10 horas, 12 horas, isso tu que faz o teu tempo.
né? Então, ela não te obriga a fazer isso, né? E aí já cai a ideia da subordinação, né? Então, esse é um dos argumentos fortes que usam para afastar isso. Mas se vocês forem pesquisar aí no Google, vai dar um monte de decisão de primeiro grau dizendo que é, de segundo grau dizendo que é, não é. E eu não sei se o TST tem força para simplesmente bater o martelo e dizer não é de jeito nenhum. O medo maior do TST é que a plataforma fosse embora, né? Porque economicamente ela tem uma importância grande, dá emprego para as pessoas. E fora o efeito social, hoje já não dá para a gente pensar em viver sem Uber, né? Você vai sair à noite aí, numa balada, enfim, você encontra violência no meio do caminho, você vai deixar o seu carro num lugar, você, né? Na época que eu saía, quando eu tinha meus 20 anos, 20 e poucos anos, o nosso maior medo era ter o rádio furtado, né? Veja só, o maior medo era ter o rádio furtado. E aí, às vezes, o sujeito né, levava uma capinha do rádio ali para destacar, ou botava o rádio embaixo do banco. Mas esse era o grande medo da violência à noite. Não tinha balada noturna, aliás, não tinha essas paradas, né, que são importantes, né, que são essas averiguações, se o sujeito bebeu ou não. Na época não se pensava nisso, mas é importante, né, é essencial isso. Mas hoje em dia não, hoje em dia tu vai deixar um carro na rua, tu já pensa em ser recebido por um sujeito armado e quem sabe até ser vítima de latrocínio, né? Daqui a pouco você bebeu um pouco, já cai numa balada segura, já perde o carro, perde a carteira, né? Enfim, as coisas se avolumam em termos de problemas que acaba sendo a solução justamente o Uber, né? E com o preço que andam os carros, né? Carros novos, um valor estratosférico, os usados também estão sendo puxados para valores muito grandes, que o sujeito daqui a pouco já nem tem mais o sonho de consumo do carro. Eu vejo assim, nas novas gerações que não há um desejo tão grande nisso, né? De ficar amarrado, né? Economicamente, no financiamento, a essas estruturas de consumo que às vezes o efeito ali é aquele momento do carro, mas depois você vê que ter um carro no Brasil é como ter um filho, né? Você paga IPTU, paga imposto, paga uma gasolina a preço de ouro, enfim. Então não é tão simples assim, né? E aí entra esse efeito social, né? Dessas plataformas aí, né? Também nesse ponto, né? Então vai gerar um caos forte, né? Em termos de arranjamento, de deslocamento de transporte coletivo com a saída deles. Mas, enfim, aqui tem uma decisão aqui mais extravagante, dizendo que fica reconhecida como relação de consumo a do motorista de aplicativo e a plataforma, entendendo que os recursos da empresa gerenciadora do aplicativo não são para consumo próprio do motorista, mas entram na cadeia de produção de serviço. Isso na terceira turma recursal dos juizados cíveis especiais do Distrito Federal, entendendo que o motorista de Uber é um consumidor e o Uber é um fornecedor. Pela teoria finalista mitigada, que reconhece que em determinados casos uma empresa ou um profissional liberal possa ser consumidor diante de um serviço ou produto, eles estariam entendendo então que o motorista é um consumidor e por isso merece uma proteção diferenciada em relação ao Uber. Ao Uber, né? Mas foi a única decisão que eu vi nesse sentido aí, não vi outras tão ousadas assim e não concordo muito, não. E aí tem uma última aqui, 14ª Vara Civil de São Paulo, envolvendo o REP, um condomínio e o entregador do REP. Então, se foi para a Vara Civil, é prestação de serviço, né? Onde o sujeito conseguiu aí uma indenização de R$ 51 por dia durante 6 meses, que foi o tempo em que o REP descredenciou ele, e mais uma indenização de R$ 10.000 por danos morais.
Isso dá quase R$ 20.000 somados. O sujeito era entregador do REP, e aí ele deixou lá uma sacola de medicamentos na portaria de um condomínio. E logo a seguir a moradora ligou para o REP dizendo: não tem sacola nenhuma aqui. E aí o REP, sem ouvir o sujeito, sem abrir ali uma investigação, já cortou ele por 48 horas, né, dizendo, já colocando ele numa faixa de golpe da falsa entrega. E depois expandiu isso para 6 meses, né, retirando o ganho dele, né, que era a fonte de valores que ele tinha. E depois ele ficou provado ali que, na verdade, o pacote foi entregue, só que os porteiros deixaram num canto lá da portaria e ninguém achava. Então, também uma falha do condomínio, né, que acabou prejudicando essa pessoa. E aí ambos, condomínio e REP, foram condenados solidariamente pelo prejuízo causado a esse entregador. Então, temos aí também esse contexto aí de demandas, entre outros. Pergunto para vocês alguma dúvida aqui? Alguém quer fazer alguma colocação? Bom, ainda dentro da prestação de serviços, temos alguns outros detalhes, como, por exemplo, o caso da remuneração. A remuneração, aqui a gente chama de remuneração ou retribuição. Na relação de trabalho, a gente chama de salário. Ela pode ser tanto em dinheiro, como também pode envolver algum outro tipo de situação também, né? Além da entrega de dinheiro. Não se presume a gratuidade do serviço prestado, né? Um médico me atendeu na rua, se ele não atender, será missão de socorro. Ok, mas ele não é obrigado a te atender de graça, né? Se ele te atendeu na rua, te fez uma massagem cardíaca e tu, né, foi ressuscitado, enfim, ele tem direito a te cobrar isso daí. Não se presume de graça. A advocacia não se presume de graça. Eu fiz uma consulta, ele fez um peticionamento para mim, etc. Se usou o trabalho dele, você tem que pagar. Salvo se fosse uma advocacia pro bono, tipo a do Saju lá. Você chega lá e eles dizem, não vou cobrar nem no início nem no fim, não pode cobrar nada mesmo. Mas ali tem um interesse da faculdade, né, em criar um espaço para os alunos, né, exercerem uma prática, né. Então, é um investimento para ela, né, com retorno no aprendizado dos alunos. Se não houver acordo sobre a remuneração, vai haver um arbitramento judicial, e nesse arbitramento o juiz vai levar em conta os costumes do local, tempo do serviço, qualidade do serviço, ou vai usar alguma referência. Na advocacia, você tem como referência a tabela da OAB. Lá, para vários tipos de serviços, tem os valores lá indicados. Duração. Tem uma regra aqui no artigo 598 do Código Civil, que diz que o limite máximo do contrato de prestação de serviço é de 4 anos. Mas e se for de 4 anos e 2 meses? Os 2 meses não teriam eficácia. O sujeito não precisaria ficar prestando esses 2 meses, até para não ficar uma coisa ad eternum, né? Você ficar vinculado a alguma pessoa prestando serviços também dá uma ideia meio escravocrata aí, né, nesse cenário. Então, até 4 anos é suportável, depois disso que se faça um outro contrato. Então, o excedente é que não tem eficácia, mas não significa que o contrato seja nulo. E se for um contrato sem prazo determinado? Bom, um contrato sem prazo determinado significa que cada um pode chegar e pedir a rescisão do negócio. Não aguento mais, não quero mais esse serviço, enfim, vou colocar o fim. Como não tem prazo determinado, você tem que dar um aviso prévio. Que aviso prévio é esse? Ali na lei,
no artigo 599, a gente vê ali, por exemplo, 8 dias de aviso prévio, se o sujeito recebe mensalmente, 4 dias se ele recebe semanalmente, né, no caso do tomador rescindindo no contrato. Você dá um aviso prévio dizendo, daqui a 8 dias acaba. Isso se o contrato não tem prazo. Mas e se o contrato tem prazo? Aí a gente entra no contexto da chamada despedida, que na relação de trabalho a gente chamaria de demissão. A despedida pode ocorrer tanto pelo prestador de serviço quanto pelo tomador de serviço. Aí você está falando de um contrato de prestação de serviço com prazo determinado, em que o prestador de serviço, sem justa causa, simplesmente diz, eu não quero mais trabalhar, estou indo embora. Se ele faz isso, ele tem direito ali ao que ele trabalhou até aquele dia que ele está indo embora. Mas se ele gerar, saindo desse contrato sem justa causa, eu estou saindo porque tu não me paga, aí tudo bem. Estou saindo porque eu quero. Se ele sai desse contrato sem justa causa, ele tem que pagar perdas e danos ao tomador de serviço, se o tomador provar, né? Isso gerou prejuízo nessa saída abrupta dele. Quem é que eu vou botar aqui? E agora vou ter que terceirizar, gastar mais, porque tu está indo embora sem me avisar. Da mesma forma, o tomador de serviço, segundo o artigo 603 do Código Civil, se ele resolver dispensar o prestador de serviço com prazo determinado, sem justa causa, ele tem que pagar a retribuição vencida, que se venceu até o dia da saída, e mais uma multa que revela metade do valor que o prestador de serviço teria direito até o fim do contrato. O que ele fosse ganhar até o final do contrato, metade fica sendo aí umas perdas e danos já presumíveis a serem pagas pelo tomador de serviço que simplesmente dispensa ele. Então, tipo, supondo assim, eu tenho um contrato contigo que até dezembro tu ia me prestar um serviço e ia ganhar 10 mil. Daí tem que te pagar os 10 mil e mais 5 mil? Seria basicamente isso? Não, eu tenho. Se a gente começou em março, né, o que eu trabalhei até hoje tem que ser pago, né? E aí, faltando até dezembro, aí falta 4 meses, eu acho. Então, tu teria que me pagar metade desses 4 meses. Então, teria que me pagar 2 meses. Essa seria a ideia. Essas seriam as minhas perdas e danos como prestador de serviço, dispensado abruptamente. Ainda um outro detalhe ali, deixa eu botar para os slides. Nós temos a questão da obrigação não transmissível. Se você tem uma obrigação de prestação de serviço personalíssima, intuito personae, infungível, não pode ser terceirizada. Contratou o cirurgião plástico X, não vai lhe mandar o outro no lugar dele. Foi feito com confianças para aquele sujeito ali. Serviço por pessoa não habilitada. Um outro item importante aqui. O artigo 606 do Código Civil diz: se o serviço for prestado por quem não possui título de habilitação ou não satisfaça requisitos outros estabelecidos em lei, não poderá quem os prestou cobrar a retribuição normalmente correspondente ao trabalho executado. Mas se deste resultar benefício para outra parte, o juiz atribuirá
atribuirá a quem o prestou uma compensação razoável, desde que tenha agido com boa-fé. Existem algumas atividades que exigem título de habilitação, né, para serem exercidas, mas algumas vêm de lei de ordem pública, só aquele sujeito com título pode fazer, e outras que permitem que outros acabem realizando, sem que haja, né, uma violação de uma regra com esse mesmo status. Inclusive até um médico, por exemplo, um médico que não tem residência, não tem especialização, ele pode trabalhar em outra área. Eu sou só um clínico geral, ele pode fazer cirurgia? Pode. Pode fazer cirurgia plástica? Pode. Mas ele não tem residência? Ele corre mais risco. Ele não pode se apresentar como especialista. Aí já é falsidade material. Ele não pode se apresentar como especialista dizendo que é cirurgião plástico quando ele não tem especialização de cirurgião plástico. Mas ele pode fazer cirurgia plástica se alguém chegar para ele, contratar, ele faz. Claro, num nível maior de risco. Mas ele tem que ser sincero, olha, eu não tenho residência, mas eu opero aí faz 10 anos, sou clínico geral, eu também faço isso. Ok. Mas aí tem o seguinte, né? Daqui a pouco você tem lá um sujeito que faz uma intermediação para conhecidos, pessoal conhecido de venda de imóveis. O pessoal que é interessado me procura, aí eu busco, tento saber onde está a venda, aí tento achar um comprador, um vendedor, e aproximo as partes, embora não seja corretor de imóveis. Tem direito a uma remuneração? Tem. Talvez não aquela mesma do corretor de imóveis, mas tem direito sim a uma comissão. Não precisaria ser corretor de imóveis para fazer uma transação imobiliária. Agora não pode se apresentar como tal. Não pode oferecer serviços na internet, etc., dizendo de corretagem sem ser corretor, até porque aí o Cresci vai para cima. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis vai para cima. Bom, mas só que aí tem um porém. Aqui você está valorizando a boa-fé do sujeito, né, garantindo a ele uma compensação razoável. Mas o artigo 606, parágrafo único, desse mesmo dispositivo, parágrafo único desse mesmo dispositivo, ele diz que se a lei for de ordem pública, não tem direito a nada. A lei que confere a habilitação não tem direito a nada. Então, alguém que não é médico e se apresenta como tal é charlatão ou falsidade material. E esse sujeito não tem direito a nada. E olha que tem maluco por aí. Esses tempos tinha uma mulher lá, uma guria lá, seus 20 e poucos anos, eu acho. Não sei se ela não era dentista, mas ela começou a frequentar lá um hospital lá do Rio de Janeiro, um hospital desses de alta frequência aí. Acho que ela tinha namorado com um médico, enfim, não me lembro disso. E a criatura botou jaleco, botou, né, ali o cartãozinho, o crachá, andava de estetoscópio e ficava botando foto lá no Instagram. Segunda-feira, 6 da manhã, aqui vou eu para a cirurgia. Mais um plantão. Sei lá onde ela tirava essas fotos em alguma sala lá. E entrava livremente, né? Imagina, daqui a pouco entra lá na farmácia, lá, pega um monte de medicamento com alto potencial viciante, sai vendendo por aí depois as anfetaminas. Né? Transitava lá. Até que uma médica lá olhou, mas eu não te conheço e tal, enfim, não sei quem tu é. E aí começou a investigar e pegaram ela no flagrante. Mas ficava lá usando, né? Tinha uma outra lá também, uma advogada lá na Bahia, que depois nem advogada era, eu acho. Ela forjou um monte de título para dizer que ela era doutora em direito e participou de bancas na faculdade lá.
participou de banca de mestrado, na especialização e tal, dava aula, validou o título de todo mundo. A mulher era uma psicopata total, quer dizer, enfim, forjou que tinha títulos, não tem validade nenhuma você fazer com uma banca com um professor falso. Fora outros malucos aí, essa semana prenderam um lá que se apresentava como um promotor, que cobrava para facilitar alguns processos. Aí, quando ele foi preso, ele disse que ele era advogado, depois nem advogado era, e já tinha a ficha corrida nisso, e continua, e nada de se controlar. Não tem direito a nada essa turma. A presença deles gera nulidade a qualquer tipo de contratação, e se receberam algo, tem que devolver. Então, para essas atividades cuja lei exige necessariamente um título de habilitação, não tem salvação. Não recebe nada. Eu acompanhei um amigo meu numa audiência do JEC lá, ajudei ele a instruir. Não tem direito a nada, porque instruí-lo seria o papel do advogado, coisa que o amigo não é. Mas tem lugares que vendem diplomas falsos. Sim, com certeza. Vende até título de especialista de residência para médico também. Tinha um aí que tinha um curso que em Porto Alegre vendia curso de especialização para médicos e umas residências meio falcatrua, assim, né, que na verdade nem aconteciam. E a última notícia que eu tinha do mês passado é que até já tinham passado o nome dele na Interpol aí, porque ele tinha fugido do Brasil. E por cada um, né? Meu Deus, tinha que botar no SUS um pacote de terapia, né? De psicoterapia, porque olha a quantidade de sujeito perturbado. E o que faria de diferença o sujeito fazer uma terapia em um remedinho? Olha, ele teria uma outra qualidade de vida. Né? Mas, enfim. E ainda tem um último detalhe aqui na prestação de serviço, que diz respeito a quê? Ao aliciamento de mão de obra. O artigo 608 do Código Civil diz: aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem pagará a este a importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber durante 2 anos. Então, assediar o funcionário de alguém, prestador de serviço de alguém, né, para tentar pegar ele, aproveitar que ele já vem treinado, né, enfim, já está engatilhado. Na medida em que você rouba, entre aspas, esse empregado, você tem que pagar uma multa, perdas e danos para esse que perdeu o empregado, referente a 2 anos do que esse prestador de serviço receberia. Então, está se aproveitando dessa mão de obra já treinada. Mas ali na lei de propriedade industrial tem uma atividade ainda mais perversa, que é quando você capta funcionários do outro, não porque você quer esses funcionários trabalhando para você, mas é porque você quer impedir que o outro tenha acesso à mão de obra. Daqui a pouco eu sou uma rede de padarias internacional, chego num bairro e ali tem uma padaria tradicional do seu João, com empregados de anos, treinados. E eu vou lá e começo a roubar os empregados dele, oferecendo 3 vezes, 4 vezes mais. Aí eu emprego o pessoal, depois eu demito tudo, mas nisso eu acabei com o seu João, que perde aqueles empregados que faziam, né, o produto diferenciado, aí ele tem que treinar todo mundo, não tem mais energia, tá velho? Isto é concorrência desleal, isto é figura criminal, isso importa em punição pelo CAD, importa em punição civil, né? E aí é uma atitude ainda mais malévola, né? Mais perversa ainda fazer esse tipo de coisa. Pergunto para vocês, alguém tem dúvidas na prestação de serviço? Alguém ficou com alguma dúvida? Ou ainda na fiança? Na parte da fiança, assim, um pouco. Quais são as suas dúvidas? É mais geral, assim, perdi um pouco, mas ali tu falou, tipo, é metade, e mais o que foi, tipo, até o mês que foi. Ixi, eu quero outra coisa. Tem um branco agora.
Na real, Bom, né, se tiveres aí uma dúvida, pensares aí, manda aqui, que aí a gente tenta resolver. Professor, com relação ao bem de família, então, o resumo é que o bem de família pode ser penhorado se ele não for, se a penhora não for sobre imóvel residencial, mas sim comercial, é isso? Olha, a última decisão do STF, por uma turma e não pelo plenário, porque eles conseguiram criar uma dissidência entre as duas turmas do STF, com o mesmo tema. A última decisão é que o fiador da fiança comercial não terá seu bem imóvel penhorado. Então, o fiador da comercial tem a impenhorabilidade do bem de família. Na última decisão do STF, mas não significa que essa seja correta, porque em março tinha uma outra dizendo que não, que ninguém está protegido. Então... Conforme a modo da estação, então. Se fosse dizer hoje o que é, aí tu tem que... Bom, será que quem está perguntando tem o STF como a última voz do direito? Se fosse uma prova objetiva, o que mesmo assim seria meio complicado, vou usar a última decisão dele. Então está aqui a verdade até o presente momento. Mais ou menos isso. Mas eles deixam, que o que eles conseguiram foi deixar em aberto. Está em stand-by. Tá ok, então. Obrigado, professor. Certo. Isso na visão da jurisprudência, né? Porque eu não estou dizendo que a gente usa muito a jurisprudência como a última palavra, mas não é a única fonte de produção de direito. E a jurisprudência não é só porque ele dá o canetaço que ele encerra a disputa que ele é o mais certo, né? Professor, sim. Poderia ser parcelada essa dívida? Qual dívida? O fiador, para pagar a dívida, ele poderia parcelar? Existe um parcelamento amigável, tu pode fazer um acordo de pagamento, ou existe também recursos ali no CPC que permitem o parcelamento da dívida dependendo da origem dela. Eu acho que se é uma dívida de título executivo extrajudicial, tu deposita 30% e depois o resto tu parcela. Agora só estou em dúvida se é cumprimento de sentença. Né? Como é que se existe esse direito ao parcelamento, né? Aí tem que olhar nas regras de execução do CPC. Execução geral, né? Nada específico só porque ele é fiador. Né? Tá certo, obrigada. Certo. E só aqui eu tinha botado ali uma dica, né? Um apontamento, eu tinha botado ali no Moodle, hoje mandei uma mensagem, dizendo que a gente faz um trabalho com acórdão, parecido com o que a gente já fez ali no início do semestre, valendo um ponto para P1, não cumulável. Quem, por exemplo, tirou 10 na P1 fica com 10, mas quem tirou 9 faz o trabalho e entrega, aí pode ficar com mais um ponto. O trabalho pode ser entregue até a sexta da semana que vem, mas a gente faz na quarta e corrige ele também. E vamos trabalhar em grupos, naquele estilo que a gente já fez, para ter uma visão mais prática também, né? Das coisas, né? Ver elas acontecendo e fazer algumas indagações em cima desses casos concretos, né? Julgados efetivamente. Então, aí é na quarta-feira que a gente faz isso aí. Tá? O próximo... Não, ainda... Eu postei só a informação. O trabalho eu ainda não postei. Eu vou botar ele na terça-feira. Para quem quiser ler antes, né? Se não, lê ali no dia também, no horário da aula. Que dá para fazer também. Também. Mas aí não precisa entregar no dia da aula, né? Vou dar até sexta-feira para postarem também.
Então, dou uma esticada nisso. O próximo contrato, que nem dá tempo de entrar, mas vou só pincelar rápido, é o contrato de depósito. O contrato de depósito é um contrato importante, mas a grande dúvida, a questão existencial é por que ele ganhou um status que nenhum outro contrato ganhou? Pode pensar em todos os contratos do mundo, nenhum deles aparece na Constituição Federal, ou ao menos não aparece com a proteção que ele ganhou. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que é a Declaração Interamericana de Direitos Humanos, onde ele assumiu, né, o encargo de não ter prisão por dívida civil, a não ser dívida de alimentos derivadas de parentesco. E aí tem lá na Constituição, ninguém será preso por dívida civil, salvo alimentos e depositário infiel. O depositário infiel é o depositário que pega uma coisa para guardar e não devolve. Tá, mas e daí? Enquanto o locatário que não devolve o bem, ou fica lá ocupando o bem, tu tem que despejar. Um comodatário que recebeu um bem e depois não devolve. Fora outros contratos aí que são mais importantes do que isso. A própria fiança nem tem uma referência dela na Constituição. O STF está forçando a barra numa matéria que tinha que ser do STJ. Por que o depositário infiel está protegido? Porque tem algum lobby. Tem alguma reza braba ali com interesse econômico. Depois o STF até, para corrigir esse problema constitucional, ele teve que fazer um puxadinho à lá Brasil, né? Uma engambelada de Brasil, para o Brasil parar de torrar o filme dele diante de um compromisso internacional que ele assumiu. Não adianta você assinar um tratado internacional e depois não cumprir. Já eu não vou cumprir, pois é, outra hora eu faço. Não existe isso. Tio. Na União Europeia lá você tem tratados, você tem diretivas lá que os Estados-membros têm um tempo para assimilar. E quem não fizer, está fora. É multa, é indenização, está fora do jogo. Quer dizer, quem entrar na festa, se eles estão exigindo blazer com gravata, não tem como entrar sem. Né? Tem que andar no ritmo da música. E aí o STF, para tentar salvar um pouco a nossa imagem, fez uma engambelada lá. Mas a pergunta existencial é essa. Por que afinal, o depositário infiel podia levar à prisão por dívida? Que não é uma prisão sanção, é uma prisão coação. O que tem por detrás disso? Veremos no próximo encontro, que ocorre terça-feira. Segunda é feriado, mas segunda a gente não tem aula. Veremos na terça-feira e falaremos, acho que conseguiremos falar ainda sobre isso. Dúvidas aqui, gente? Depois eu ponho aí os 2 slides, né? Fiança e prestação de serviço, vai ficar lá no Moodle também para vocês. Esse depositário infiel já tinha caído essa prisão ou não? Ou ainda continua? Por uma puxadinho jurídico do STF em 2008, sim. Eles tinham dado uma contenção. Uma contenção estranha, assim, coisa bem... Tudo bem, né? Tá valendo. Mas lá em 2008 que tinha caído. Mas era uma aberração. E continua sendo, né? Só que não pode mexer, não pode dizer revogar, porque se tu revoga um setor de direito fundamental, tu rasga a Constituição. Né? O setor de cláusulas pétreas, tu só pode ampliar, não pode restringir. E também não pode simplesmente chegar lá e revogar. Ok aqui, gente? Alguma dúvida a mais? Sem dúvidas, então. Então, bom feriado aí, bom resto de semana, bom feriado, bom 20 de setembro. Né? Espero que não chova. Também. Bom feriado. E bom feriado a todos e nos falamos semana que vem. Um abraço. Abraço. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.